Urgente, urgente, notícia gravíssima agora. Acabou de explodir aqui 2 bombas. Eu preciso te falar isso e preste muita atenção, porque o que acabou de acontecer é simplesmente absurdo. É coisa de bastidor pesado daqueles que a grande mídia tenta segurar. É por isso que você não vai ver a televisão brasileira, a mídia tradicional falando isso. Estou mostrando aqui para vocês em detalhes agora, tá? Vazou nesse momento, o que está vindo aí muda completamente o jogo em Brasília. Olha só, fontes começaram a confirmar aqui um movimento silencioso envolvendo o ministro André Mendonça. Gente, isso aqui não é qualquer movimento, não. É diferente de tudo o que já vimos até agora. Pensa aí em tudo que a gente já viu até agora. Todos os vídeos, todas as matérias. Isso aqui que eu vou te mostrar nesse minuto é diferente. Segundo informações, essa movimentação aí já está se formando e tem uma reação forte. Eu estou falando sobre algo que está explodindo agora dentro do Supremo Tribunal Federal, STF, diretamente ligada ao nome de Alexandre de Moraes. E quando começa a surgir esse tipo de movimentação, que acabou de ser confirmado, do André Mendonça contra Alexandre de Moraes, é porque tem coisa grande por trás. Agora, segura mais essa informação aqui. Uma nova informação envolvendo Jair Bolsonaro começou a circular nos últimos minutos, tá? Depois de tudo que ele enfrentou, investigações, pressão, ataques políticos, exposição constante, começa a surgir um cenário inesperado que que está representando uma reviravolta impressionante, gente, na situação do Bolsonaro. O mais curioso, pessoas próximas estão falando em mudanças rápidas, em algo que está acontecendo de forma surpreendente, quase que de uma hora para outra. Porque quando você junta todos esses cenários, essa movimentação do Mendonça contra o Moraes, e esse novo capítulo, essa nova informação sobre Jair Bolsonaro, que muda tudo a partir de agora, tudo começa a se conectar, né, como um efeito dominó prestes a cair, e os bastidores políticos em Brasília já estão em alerta, gente. Deputados, assessores, gente influente, todo mundo observando e esperando o próximo passo. Porque isso está se confirmando agora e não é mais uma notícia, é um evento, gente, que mexe com toda a estrutura do poder no país. O Bolsonaro agora, ele recebeu uma nova informação aqui dos próximos passos. E o nosso deputado Gustavo Gaia já está na tela, olha só. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, pare agora o que você está fazendo, senta e assista esse vídeo. O vídeo é curto, 4 a 5 minutos no máximo, para você entender que nós estamos testemunhando um milagre. É uma interferência divina, é uma providência divina o que está acontecendo. Parece que 2018 está se repetindo. E eu vou provar para você. O instituto de pesquisa que mais acerta, aquele que você pode sempre confiar 100%, é Paraná Pesquisas. O Paraná Pesquisas, ele vai em cima, ele tem um método de fazer a leitura que consegue acertar por diferença de décimos do que sai o resultado das urnas. Mas tudo bem. O Paraná Pesquisas, ele está sempre buscando a verdade. Pois bem, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse resultado que você está vendo, pontilhado aqui, é o resultado do Paraná Pesquisas nos meses de novembro até maio do ano de 2022. Então você pode ler aqui na legenda, Lula 2022, Bolsonaro 2022. Em 2022, o resultado que o Paraná Pesquisas mostrou de novembro até maio era Lula sempre na frente. Quando chegamos em maio, olha a diferença, Lula com 54, Bolsonaro com 45. Lembre-se, aqui era aquele período pós-pandemia que a imprensa e o sistema e o Moraes estavam mandando prender todo mundo que apoiava o Bolsonaro, censurando rede social, a Globo batia no Bolsonaro 24 horas por dia, era uma loucura. Eles conseguiram colocar Lula com 54, Bolsonaro com 45, no Paraná Pesquisas, a mais confiável. Por que isso aqui é relevante? Com isso aqui, nós batalhamos, nós fomos para as ruas, nós adesivamos nossos carros, a gente foi para a manifestação, a gente ia todo domingo para as manifestações.
E a gente conseguiu levantar o Bolsonaro e diminuir essa diferença lá para o mês de setembro, né? Lá para o mês de agosto. Por que eu coloquei essa tarja preta aqui que você está vendo? Tem uma tarja preta, você está vendo, né? Essa tarja preta que você está vendo é as eleições, os resultados do Paraná Pesquisa desse ano, do ano de 2026. Em novembro, tá? Flávio estava com 44, Lula estava com 45. Então, tá vendo que aqui já não é linha pontilhada, tá vendo? Aqui é linha contínua. Linha contínua azul é Flávio, linha contínua pontilhada é Lula. Lula com 55, Flávio com 44. A diferença aqui era de 11 pontos percentuais. Aí chegou aqui no meio de novembro, já diminuiu um pouquinho, né? A diferença aqui já diminuiu, 46 a 54. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu entre os meses de janeiro até março. De janeiro a março, janeiro, fevereiro, março. São 3 meses. De novo, gente, eu tenho que falar isso aqui. De novo, isso aqui não é um ano, não é 2 anos, são 3 meses. Olha o que nós conseguimos, olha o que Flávio, olha o que Lula, olha o que nós temos diante de nós. Em 3 meses apenas, o Flávio subiu de 44 para 50 e Lula caiu de 55 para 49. Em 3 meses, nós temos isso aqui, ó. De novo, em março de 2022, a diferença do Lula para o Bolsonaro era de 11 pontos, tá? Em março de 2026, a diferença do Lula para o Flávio é de menos 1,2. Isso aqui, gente, isso aqui é um milagre. Isso aqui é o povo acordando. Eu que gosto de acompanhar pesquisas, eu tô te falando, isso aqui é simplesmente impressionante. É mérito do Flávio, dos militantes que apoiam o Flávio nas redes sociais, é mérito do próprio Lula. Lula tem feito uma cagada atrás da outra. Nós vamos vencer. Só precisa de você ajudar um pouco. Ajudar na campanha, ir para as ruas, militar nas redes sociais, falar do Flávio no seu meio de convívio, nos seus amigos, divulgar o conteúdo do Flávio, volte a seguir o pessoal da política, volte a militar, vá nos comentários, vá nas manifestações, ajude o candidato a Senado do seu estado. Flávio vai precisar de maioria no Senado. Flávio, e maioria no Senado, a gente salva esse país e prende essa bandidagem. Impeachment do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino. O Flávio vai poder colocar até 5 ministros do STF. Já tem uma vaga vazia, tem 2 que vão aposentar e tem mais 2 que vão sofrer impeachment. Pelo amor de Deus, nós estamos agora diante de uma real possibilidade de reverter. A gente sofreu tanto por 3 anos, cara. Tantos momentos que a gente pensava, não tem solução, não tem como, nós estamos arrebentados, já era. Gente, olha, vocês estão ouvindo isso? O Flávio Bolsonaro vai poder colocar 5 ministros no STF. 5 ministros novos, gente. A situação vira de vez no Brasil. Agora é a chance da mudança. Gente, vocês precisam compartilhar para todo mundo. Nós não estamos aqui brincando de fazer vídeo, não. Isso aqui é coisa séria. Compartilhe para milhares de pessoas, manda para todo mundo. O povo precisa saber disso. Tem muita gente que não está nem aí para a política. O povo precisa saber disso. Tá aqui, ó. Aqui a solução aparecendo. Agora vamos para cima. Terminei o vídeo. Tô esperando. Vamos para cima. Gente, enquanto isso, uma bombaça acaba de explodir sobre o Mendonça, Moraes e Vorcaro. O Marcília já está na tela, trazendo a bomba. Quero pedir para você deixar o seu like aqui agora, o seu like, clicando no botão de curtir aqui embaixo. Lembre-se de contribuir com o nosso canal. Esse canal aqui não pode sair do ar, não pode parar com esses trabalhos. A gente precisa muito do apoio de vocês. Olha só o Marcília aqui, ó. Vamos para o vídeo.
Meus amigos, pode até parecer que o Mendonça deu um passo para trás, pode até parecer que o Mendonça recuou ou perdeu no tabuleiro, mas a gente precisa entender que a bola está com ele, é ele que escolhe o jogo e ele vai seguir essa linha que ele iniciou adotando de ir para cima, de ir para frente do Vorcaro. E aí eu vou te contar como que a delação do Vorcaro, orientada pelo Mendonça, pode colocar o ministro Moraes nas cordas. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu joinha. Os bastidores dessa delação saíram na imprensa e o que é dito é o seguinte, que o André Mendonça quer que o Daniel Vorcaro responda na sua delação a duas essenciais perguntas sobre Alexandre de Moraes. A primeira pergunta, diz aqui a matéria, é a seguinte: o contrato com a Viviane Barros de Moraes contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também os do marido, né? E a segunda pergunta é: o que o Alexandre de Moraes e o Vorcaro, afinal de contas, conversaram no dia 17 de novembro de 2025, na véspera da prisão do agora ex-banqueiro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Das duas respostas depende o futuro do Alexandre de Moraes. E isso, meus caros, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa entender, é claro que a gente fica desanimado depois do que aconteceu na quinta-feira passada com a CPMI do INSS. É claro que isso daí é um banho de água fria em todos nós, um balde gigante de gelo, mas o André Mendonça, repito, é quem é o dono da bola. Ele tem a relatoria do Banco Master, do caso, e tem a relatoria do INSS. E é ele que vai agora comandar as delações do Vorcaro. Então, queridos, se a gente estiver só olhando para o que deu errado, não vamos enxergar o que está na frente. O jogo segue, o jogo continua, e o André Mendonça segue empenhado de fazer com que esses casos se esclareçam. E o Moraes continua absolutamente enterrado nesse caso Master, nesse contrato da sua esposa, que ele provável ou supostamente pode ter tido alguma relação de advogar para o Vorcaro, o que é completamente ilícito, assim como o Toffoli pode ter relações com o Banco Master por ser dono do Taiaiá ou de cassino clandestino e assim por diante. Portanto, vamos seguir adiante. Se essas duas perguntas forem feitas mesmo ao Vorcaro, se perguntarem a ele sobre o Moraes e as respostas forem as que a gente obviamente sabe que ele tem para dizer, o Moraes vai para as cordas. Isso pode ser, inclusive, uma vingança do Mendonça sobre o Moraes. Pode ser uma vingança do Mendonça a respeito do que o Moraes fez ou promoveu junto com a sua turma, né? Junto com a maioria que foi formada na semana passada de ministros que simplesmente estão destruindo o STF, pode ser uma vingança do Mendonça em relação a esses ministros. Vocês vão derrubar minha decisão? Maravilha, mas eu estou com a bola é minha, o jogo continua, e eu então agora vou derrubar vocês. Derrubaram a minha decisão? Legal, agora eu derrubo vocês. Vamos aguardar. O Mendonça, então, pode ser que a turma se reúna para derrubar as decisões do Mendonça, mas ele segue sendo o dono do jogo. Gente, o bicho tá pegando, hein? Eu quero saber sua opinião. Deixe os seus comentários aqui, comente aqui agora, vamos ver o que o povo pensa sobre tudo isso, tá? Vamos ver, a voz do povo é importante. Vai comentando aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino com todas as notificações aqui embaixo para você receber o aviso dos próximos vídeos, tá? Lembre-se de deixar aquele like abençoado, compartilhar com todo mundo e contribua, gente, com o nosso trabalho. Nós estamos aqui, voluntariamente, aqui, ó, todos os dias eu trago para vocês informações importantíssimas, tá? Ao invés de você ficar por aí, ó, tentando achar, aqui você já encontra tudo, tá bom? Que é um trabalho importante. Eu agradeço sua presença e fique ligado que a qualquer momento eu volto.